Não, tranquilo. Tá. E Elias, correu muito aí? Correu muito? Um pouquinho. Acho que vai ter a gente tirar candidato. Você pegou na jugular dele? É? Eu fiquei entre o cruz e a espada, porque eu perguntei. Ei, Tá, não, não tem problema. Individual. Tá bom. Tá. Uma hora tiver alguém que alguém quer ser contrário a algum, ele pode depois reclamar, entendeu? Tá, essa votação vai ser na hora Da ordem do dia. Isso aí é tudo antes. A minha Tá. posição. Não é tão por isso, sério. Não, tranquilo. Esperar a dobrinha assim. Boa noite. Hoje, 7ª sessão ordinária, dia 20 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar dos vereadores. Gilmar Alves. Aloysio Toliberto Filho. Presente. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Henrique Lopes Faustino. Presente. Daniel Giroto. Presente. Edmilson Manuel. Presente. Marcelo Fusquil. Presente. Elias de Sisto presente. Paulo Sérgio Michelin. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. José Roberto Pereira. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Presente. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Presente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 6ª sessão ordinária. Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 13 de março, presidida por Carlos Henrique Lopes Faustino,
Secretária Valdirene Donizete da Silva Miranda. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Adimar Alves, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes, Francisco Carlos Cândido, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca, Sônia Aparecida de Paula Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda, registrando-se a ausência dos vereadores Aloysio Taliberto Filho e Elias de Sisto. Ata em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente, comunique aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente, que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, segunda secretária. Requerimento de autoria de vários vereadores e requer regime de urgência especial para a matéria que especifica. Os vereadores que o presente subscreve dentro das disposições regimentais e após a manifestação do novo plenário, tendem em vista a finalidade da propositura e requerem regime de urgência especial para a matéria seguinte. Vários projetos de decreto legislativo. Requerimento em discussão, em votação. Os que forem solicito, senhor secretário, que faça chamada para a votação nominal. Votação nominal. Adimar Alves. Aloysio Taliberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias de Sisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Requerimento aprovado por 15 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento de urgência especial, nomeio o relator especial para o projeto de decreto legislativo número 09/2017, o vereador Edmilson Manuel. Projeto de lei e decreto legislativo número 10/2017, relator especial, o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Projeto de decreto legislativo número 011/2017, relator especial, vereador Daniel Giroto. Projeto de decreto legislativo número 012/2017, relator especial, o vereador Aparecido Donizete Teixeira. Projeto de lei legislativo número 13/2017, relator especial, o vereador Francisco Carlos Cândido. Projeto de decreto legislativo número 014/2017, relator especial, o vereador Marcelo Fusquilo.
Projeto de Decreto Legislativo número 015/2017, relator especial, o vereador José Roberto Pereira. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2017, relator especial, vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2017, de autoria do vereador Luiz Teliberto Filho, onde concede título de cidadão mocoquense ao senhor Hélio Vilena Moreira. Segundo, projeto de Decreto Legislativo número 10, de autoria do vereador Renato Gonçalves da Fonseca, que concede título de cidadão mocoquense ao senhor Edson Dias da Silva. 3. Projeto de Decreto Legislativo número 11, de autoria do vereador Edmilson Manuel, onde concede título de cidadã mocoquense a senhora Rita Tereza Andrade Souza. E projeto de Decreto Legislativo 12/2017, de autoria do vereador Agimar Alves, que concede título de cidadã mocoquense a senhora Ellen Eliana Falarini Belotti. E projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, e concede título de cidadão mocoquense ao senhor Cleidson Santiago. E projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Daniel Giroto, que concede título de cidadão mocoquense ao senhor Adalberto Assolino. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira, que concede título de cidadão mocoquense a senhora Glória Aparecida Rosa Juventino. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido, concede título de cidadão mocoquense ao senhor Marcelo Martins. Solicito a leitura do expediente recebido da prefeita. Ofícios recebidos da senhora prefeita em resposta de requerimentos. Ofício número 135 e 136, em resposta ao requerimento 44 e 46 do vereador Agimar Alves. Ofício 133 e 134, em resposta aos requerimentos número 79 e 81 do vereador Aparecido Donizete Teixeira. Ofícios número 137, 138, 140, 141, 146, em resposta aos requerimentos números 62, 89, 91, 97, 125, 144, do vereador Edmilson Manuel e outros. Ofício número 150, em resposta ao vereador, do requerimento do vereador Elias de Sisto. Ofício número 143, em resposta ao requerimento da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira. E ofício 143 e 144, em resposta aos requerimentos 111 e 114 da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Ciente, senhores vereadores, encaminha-se. Ciente, senhores vereadores, arquiva-se. Ofício número 132, encaminhando CDS da seção da contabilidade da Prefeitura Municipal de Mococa, contendo balancetes da receita, balancetes da despesa, boletins de caixa e relação de pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016. Da prefeita Elisângela Mazini Mazieira Breganoli. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Projeto de lei número 07, de autoria do vereador Paulo Sérgio Miquelin, que denomina de Antônio Pereira o Sistema de Lazer 2, localizado no loteamento residencial e comercial Jardim Julieta Lima Dias.
Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 08/2017, de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira, de domínio de Adevino Bueno Ribeiro, a Rua 5, localizado no loteamento residencial e comercial, Jardim Julieta Lima Dias. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Gimar Alves, onde solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da operação Tapa Buraco, em toda a extensão da rua Milton Gonçalves Dias, localizado no bairro Nelson Niero. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, o DR, acerca de medidas visando a redução de velocidade no acesso ao loteamento do Jardim Botânico, pela Avenida Tiradentes, especificamente no trecho sentido rodovia SP-340, ao município de Mococa, São Paulo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, onde solicita informações à senhora prefeita municipal interina, visando realizar o recapeamento asfáltico da rua Vicente Soares, altura do número 70, com registro em anexo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações à Agência do Banco do Brasil, Mococa SP, acerca da aplicabilidade das leis municipais, números 3.545/2005 e 3.725/2007. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda e requer informações à senhora prefeita municipal interina, visando realizar a limpeza da rua Ida Greg, no conjunto habitacional Gildo Geraldo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, solicita informações à senhora prefeita municipal interina, visando disponibilizar banheiro químico e lixeiras recicláveis para a Feira da Mata. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Só uma retificação. O requerimento de minha autoria, que está direcionado ao Banco do Brasil, na verdade ele é para todas as agências. Só para retificar, a gente já vai refazê-lo. Requerimento de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, onde solicita informações à senhora prefeita municipal interina, através do Departamento Municipal de Saúde, com relação ao conserto dos veículos que transportam pacientes, a saber. Requer a mesa cumprir as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário
no sentido de ser oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal interina, para que, através do Departamento Municipal de Saúde, na pessoa do Dr. Eduardo Ribeiro Barizon, informe com relação ao conserto dos veículos que transportam pacientes, a saber, segundo informações, existem 5 vans, 3 micro-ônibus, 2 ambulâncias danificadas, impossibilitando o transporte de pacientes para outras regiões. A demanda é crescente pela procura de tratamento, e esse obstáculo pode comprometer a saúde de quem tanto necessita dos serviços públicos. Contudo, pergunto, quais providências serão adotadas pelo Departamento Municipal de Saúde? Com relação ao assunto, e se há previsão para colocar esses veículos novamente em circulação? Em caso contrário, proceder com a justificativa. Justificativa, considerando que é dever do vereador, na condição de agente político, obter conhecimento acerca dos assuntos do município, pautando pela ética no trato de todas as questões de interesse público, apresenta o requerimento. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento também de autoria da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, no sentido de dar ciência à senhora prefeita municipal interina dos problemas motivados pelo transporte público de idosos, segundo relatos a saber. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Dr. Paulo Dias de Beles Mascaretti, acerca do imóvel localizado na rua Capitão José Caetano de Figueiredo, número 181, Centro, no município de Mococa. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Elias de Sisto, onde solicita informações à senhora prefeita municipal interina e à polícia municipal local, visando deliberar acerca da segurança dos distritos de Igaraí e São Benedito das Areias. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido, onde solicita informações à senhora prefeita municipal interina, visando promover a limpeza na rua debaixo da escola Professora Vera Sandoval Meireles, a saber. Requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada em sentido senhora prefeita interina do município de Mococa, para que, através do departamento competente, informe o seguinte: acerca da possibilidade de promover, realizar a limpeza completa, roçadura da vegetação elevada, na rua debaixo da escola Professora Vera Sandoval Meireles, no bairro Nenê Pereira Lima. Sugiro que, além da roçada, seja disponibilizado para complementar na limpeza o herbicida, produto eficiente e de baixo custo que elimina por completo o mato. Em caso contrário, proceder com justificativa. Justificativa: as plantas agrestes, conhecidas popularmente como matos, já invadiram os arredores da escola, em especial a rua em questão. E esse fato tem culminado com o aparecimento de animais de peçonha, como escorpiões, aricanídeos, que ocasionalmente resolvem visitar as residências e a escola, causando pânico, em especial nas crianças. Muitas serpentes já foram encontradas nos fundos da escola. Não é necessário justificar o que todos já sabem. Lamento e, ao mesmo tempo,
e, ao mesmo tempo, manifesto preocupação com a lastimável situação na referida localidade. Sendo assim, aguardo as providências cabíveis na brevidade que o caso requer. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 20 de março de 2017. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações, né? Indicações. Professor Rincon, que indica a senhora prefeita municipal interina, melhorias no loteamento residencial Altos do Vale 2, na rua Aristeu Campos, número 284, Jardim Progresso, e na rua Lauro Crespan, número 205, bairro Anita Venturi, Prícoli, a saber, com fotos em anexo. Indicação encaminha-se a quem direito. Moções. Moção de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, José Roberto Pereira, Marcelo Fusquilo, Paulo Sérgio Miquelin, Binta Liberti, de congratulações à loja Casa Marx, pela inauguração de seu espaço em nosso município. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, moção de congratulações à loja Casa Marx, pela inauguração de seu novo espaço em nosso município. A Casa Marx é uma loja de materiais para construção, especializada em hidráulica, elétrica, tintas imobiliárias, ferramentas, iluminação, tudo para o acabamento e construção em geral. A Casa Marx, na data de hoje, inaugura seu novo espaço. Agora ela está instalada na rua José Bonifácio, número 827, em um grandioso e belíssimo prédio. Conta com mais de 2.800 metros quadrados, localizado no centro de nossa cidade. O intuito deste novo espaço é expandir suas instalações, oferecendo um melhor atendimento a seus clientes e também melhores condições de trabalho a seus colaboradores. A loja nasceu especificamente no ano de 1989, ou seja, são 28 anos de história, sendo uma trajetória vitoriosa e admirável por todos nós, clientes, funcionários e amigos da Casa Marx. Atualmente, a loja conta com aproximadamente 300 colaboradores de forma direta. Estes vereadores parabenizam o empresário Edésio Silvio Marx por toda sua trajetória de sucesso. E também agradecemos por ter escolhido Mococa para investir em empreendimento que é sinônimo de qualidade, preço justo e respeito com seus clientes e colaboradores. Expressamos as nossas congratulações à loja Casa Marx, materiais para construção, por seu novo espaço, e desejamos ainda mais sucesso. Que da decisão desta casa se dê ciência ao senhor Edésio Silvio Marx, sua esposa, a senhora Maria Cristina Pinheiro Marx, aos seus filhos, Maria, Luiz Fernando, Edésio Filho, e extensiva a todos os colaboradores, clientes e amigos da Casa Marx. Discussão. Moção em discussão. Em votação. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto Pereira. Senhor presidente, aos vereadores, público presente, essa moção fiz com todo carinho e respeito. Eu sou colaborador, faço parte desse grupo. Eu acho que a maioria, ou 100% aqui de nós
plenário hoje, também são clientes da loja. É um dos fatos que nós temos, às vezes a gente fica buscando espaço, trazer grandes empresas, né? E a Casa Marques, todos sabem, surgiu num pequeno cômodo aí, menos de 9 metros quadrados, há 20 e poucos anos, aí 28 anos atrás, né? Então, esse é às vezes é o que a gente tem que pegar o uso e parcelamento do solo, dar oportunidade para as pessoas, os microempreendedores, abrir uma pequena loja, um comércio, um artesanato, o que for, acreditar num sonho, né? Hoje, todos vocês sabem, a Casa Marques é um grupo, aí são várias empresas, dentro delas está as principais no ramo de cada uma aqui na cidade, a região. Distribuidores, né? Temos distribuidores que atendem todo o estado de Minas, outros atendem quase todo o estado de São Paulo. Então, eu acho assim que nós, mocoquenses, temos um privilégio de ter investidores, cidadãos mocoquenses que acreditam num trabalho assim. Tá? E agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado. Moção ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria dos vereadores Aloysio Teliberti Filho, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rui Greg. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. Bom, ofícios recebidos de terceiros. Ofício do Letotel, em resposta à moção número 41, de autoria do Aloysio Teliberti Filho. Ofício 144, da Sabesp, em resposta ao requerimento número 127/17, do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para consulta pública dos senhores vereadores e população em geral. Cientes, senhores vereadores, arquiva-se. Não havendo mais matéria no expediente, passemos à fase do uso da palavra no expediente. Quatro vereadores no uso da palavra, 10 minutos a cada. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente. Bom, eu convido para fazer uso da palavra o vereador Rincon. Por hora, convido a assumir a presidência o secretário Elias de Sisto. Com a palavra o vereador Rincon.
Boa noite, presidente Elias. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. Uso da palavra para falar sobre os requerimentos que foram feitos na minha autoria. O primeiro é solicitando para o DR, Estado de São Paulo, um redutor de velocidade próximo ao Morro dos Cachorros, para quem sai do condomínio Jardim Botânico, e está tendo muita reclamação que quem vem em sentido São Benedito, estrada, SP-340, está se deparando com os veículos em alta velocidade. Então está correndo um risco ali de ocorrer um acidente. Já houve outros requerimentos da casa, no passado também, sobre redutores de velocidade ali. Então, algumas pessoas me procuraram e perguntando se havia possibilidade de estar fazendo esse requerimento direcionado ao DR. Outro requerimento também para todas as agências bancárias, a respeito da Lei 3.545 de 2005 e 3.725, quanto ao tempo de atendimento nas agências. Tendo muita reclamação, principalmente nas agências que tinha 2 unidades e hoje só tem somente 1 unidade, está ficando muito tempo esperando nas filas do caixa, no pronto atendimento. Então nós temos essas duas leis que solicita um tempo de 15 minutos, no dia de pico um tempo de 30 minutos, e também nas agências ter um relógio onde cronometra esses tempos. Então, a população está pedindo e nós estamos requerendo para saber informações se está sendo cumprida as leis. E o último requerimento feito para o presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Paulo Dimas, acerca do imóvel localizado na rua Capitão José Caetano de Figueiredo, próximo à Escola Barão, 2 quarteirões para cima, que é um imóvel que era utilizado para os juízes no passado em Mococa, onde eles moravam, e com o passar do tempo, os juízes já estão morando, cada um alugando a sua casa, e essa casa se encontra abandonada ali. Então, em função disso, a possibilidade dessa doação da casa para a prefeitura, e eu sugeri uma ideia de tornar ali, se possível, uma biblioteca infanto-juvenil, de uma forma bem interativa. Tem vários projetos de biblioteca nessa faixa etária, né, e onde os alunos possam, através de recursos, tanto de livro, como também da parte dos livros interativos, através de internet, dos seus aplicativos, ter um trabalho específico, onde as escolas também possam levar seus alunos para ter um trabalho diferenciado. E também fiz 2 indicações falando de melhorias no bairro Altos do Vale 2, na questão de placa de trânsito, né? Está acontecendo muito acidente ali, porque está sem placas, e a limpeza de um terreno no Anita Ventura. Somente isso. Boa noite a todos. Bom, o próximo orador aqui é a vereadora Valdirene. Senhor presidente, boa noite. Nobres vereadores, público presente. Eu queria falar de um requerimento que eu fiz aqui com respeito ao transporte de idosos em nossa cidade. Eu acredito que a maioria dos vereadores aqui já tiveram reclamação disso, porque para mim já chegou muita reclamação de idosos. Idosos que se machucam devido ao transporte de forma irregular. Então, essa semana, eu solicitei uma reunião com os dirigentes da Transcom, no qual foi me falado que somente, que era lei,
que somente 10% do ônibus, né, da circular, fosse disponibilizado para os idosos. E, no caso, a solução seria deixar esses idosos no ponto de ônibus. Né? E eu fico imaginando o seguinte, o descaso que me foi falado dos idosos, eu imagino que essa pessoa ache que ela nunca vai ser idoso um dia. Porque é triste isso. A gente vê idosos se machucando, né? E enquanto poderia se abrir a porta traseira, se tivesse lotado a circular, mas muitas das vezes não está lotada a circular. E poderia ser colocado esses idosos na parte traseira do ônibus. E não é feito isso. E até tem um vídeo que uma pessoa me mandou, de idosos, tudo empelotado na frente da circular, né? E os idosos são mais frágeis, né? Pode se machucar, pode cair. E foi perguntado para o motorista e para o cobrador por que não era aberta a porta traseira para eles entrarem. Eles responderam que eles têm ordens expressas para não fazer isso. Então, assim, é muito triste, né, a gente ver isso. Eu fico imaginando o seguinte, todos nós um dia vamos ser idosos, né? É triste, muito triste. Por isso que eu fiz esse requerimento, né, para inteirar a prefeita, não sei, acredito que ela já até saiba disso, do que tem acontecido na nossa cidade. E não só essas reclamações, mas reclamações de mães, que essa semana eu tive aqui, num dos dias que eu estava aqui na Câmara, mães falando que alunos que têm direito no transporte escolar, né, com 50% mais barato, e tem toda uma burocracia, toda uma enrolação, para que não seja concedido a eles esse direito. Né? Então, era isso aí que eu queria falar. Boa noite. Convido o nobre vereador Elias de Sisto. Obrigado, presidente Rincon, nobres colegas, público presente. Bom, presidente, eu quero inicialmente aqui na pessoa do Bob mandar um forte abraço ao pessoal da Casa Marques, né? Uma história bonita, uma história de sucesso, que todos nós conhecemos. Uns empreendedores bem-sucedidos, que inspira, e certamente deve servir de inspiração para o nosso comércio, que é um comércio forte em Mococa e a nível regional também. E onde o Bob relatou na moção, são aproximadamente 300 funcionários trabalhando. São 300 empregos, né, Bob? Porque Mococa está muito carente disso. Então, parabéns e todo sucesso ao grupo da Casa Marques, eles merecem, eles fazem por merecer. E pelo atendimento, pela qualidade, por acreditar em Mococa, por investir em Mococa. A gente é muito grato a eles. E também queria dizer da minha satisfação de ontem a gente estar juntos, né, presidente? Na final do campeonato lá no reduto lá do Brasilino, do Paulo Michelin. O Pinta Liberti também esteve conosco. E foi um sucesso, né? Um final da campeonato de futebol lá em São Benedito. E a gente que está na vida pública, a gente quase nem manifesta, né, como é que torce, como é que não torce. Mas ali, acho que todos nós estávamos torcendo São Benedito. Eles foram campeões também. No último evento que nós fizemos, na 26ª edição da Copa Santa Rosa, a qual eu ajudei a organizar no final de 2016, no final do ano passado, o São Benedito foi campeão. E ontem também, no campeonato organizado
pelo o pessoal de São Benedito, eles também foram campeões. Então, assim, é um time que a gente gosta de assistir, a gente torce e deu um lazer para centenas de pessoas que também estavam presentes no evento. E transcorreu tudo tranquilo, muito bonito, uma manhã muito gostosa, até o tempo ajudou. Não choveu, não fez sol quente, foi muito tranquilo. De modo que foi proporcionado ali uma manhã muito gostosa no distrito de São Benedito. A gente vê com isso, presidente Rincon, como é que vale a pena investirmos no esporte, né? A gente leva o lazer, leva um lazer, um entretenimento e, sobretudo, a questão da saúde, né? O jovem envolvido no esporte geralmente tem uma qualidade de vida melhor, tem hábitos saudáveis. Então, está de parabéns todos os organizadores do campeonato e parabéns a São Benedito, que novamente foi campeão. Sucesso a eles. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, e finalmente o orador dessa noite, o último aqui, é o Dr. Aloysio Taliberto Filho. Presidente Rincon, vereadores, público presente, eu queria apenas dizer que o deputado federal do PSB por Campinas, ele arrumou uma emenda aqui para Mococa, para obras de infraestrutura, por exemplo, Recap, de R$250 mil. É isso que eu queria dizer, tá? Obrigado, boa noite. Terminada a fase do expediente, fica a presente sessão suspensa por 15 minutos. Questão de ordem. Solicito continuidade da sessão sem intervalo. Coloco o requerimento para suspensão do intervalo regimental em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à ordem do dia. Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra em explicação especial que deverão escrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, segunda secretária. Ordem do dia em única discussão, urgência especial. Bom, projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 9/2017, de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, que concede título de cidadão mocoquense ao senhor Hélio Vilhena Moreira. Projeto de decreto legislativo em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como... Perdão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Aloysio Taliberto, Agimar Alves. Votação. Favorável. Aloysio Taliberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasileiro Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável.
Daniel Giroto, Favorável. Edmilson Manuel, Favorável. Marcelo Fusquilo, Favorável. Elias Exercício favorável, Paulo Sérgio Miquelin, Favorável. Francisco Carlos Cândido, Favorável. José Roberto Pereira, Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca, Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira, Favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2017, aprovado em única discussão, por 15 votos favoráveis. Projeto de autoria do vereador Renato Gonçalves da Fonseca, projeto de decreto legislativo número 10, onde concede título de cidadão mocoquense ao senhor Edson Dias da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2017, em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves, Favorável. Luiz Tiliberto Filho, Favorável. Aparecido Donizete Teixeira, Favorável. Brasilino Antônio de Moraes, Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino, Favorável. Daniel Giroto, Favorável. Edmilson Manuel, Favorável. Marcelo Fusquilo, Favorável. Elias Exercício favorável, Paulo Sérgio Miquelin, Favorável. Francisco Carlos Cândido, Favorável. José Roberto Pereira, Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca, Favorável. Sônia Aparecida de Pauli Pereira Favorável. e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Projeto de Decreto de Lei Legislativo número 010/2017, aprovado em única sessão por 15 votos favoráveis. Projeto de autoria do vereador Edmilson Manuel, projeto de decreto legislativo número 11, que concede título de cidadã mocoquense, a senhora Rita Tereza Andrade de Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves, Aparecido Donizete Teixeira, Favorável. Brasilino Antônio de Moraes, Questão de ordem, senhor. doutor Luiz Liberto Filho. Qual que é o cidadão? que Nós está sendo estamos votando a cidadã mocoquense, senhora Rita Tereza Andrade de Souza. Tá, favorável. Agora nós estamos no Brasilino Antônio de Moraes, Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino, Favorável. Daniel Giroto, Favorável. Edmilson Manuel, Favorável. Marcelo Fusquilo, Favorável. Elias Exercício favorável, Paulo Sérgio Miquelin, Favorável. Francisco Carlos Cândido, Favorável. José Roberto Pereira, Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca, Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira, Favorável. e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2017, aprovado em única sessão por 15 votos favoráveis. Projeto de autoria do Decreto Legislativo número 12/2017, da autoria do vereador Agimar Alves, onde concede título de cidadã mocoquense a senhora Ellen Eliana Falarini Belotti. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves, Favorável.
Aloysio Celiberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias de Sisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2017, aprovado em única discussão, 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2017, de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde concede título de cidadão mucoquense ao senhor Cleidson Santiago Caetano. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Aloysio Celiberto Agimar Alves. Favorável. Aloysio Celiberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias de Sisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 013/2017, aprovado em única discussão, 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2017, de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira, concede título de cidadã mocoquense, a senhora Glória Aparecida Rosa Juventino. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2017, 015, em discussão, em votação. Agimar Alves. Favorável. Luiz Celiberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias de Sisto. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato da Fonseca Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2017, aprovado em única discussão, por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2017, de autoria do vereador Francisco Carlos Cândido, onde concede título de cidadão mocoquense, senhor Marcelo Martins. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2017, em discussão, em votação. Agimar Alves.
Favorável. Aloysio Taliberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias De Sisto, favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 14, do bar 2017, de autoria do vereador Daniel Giroto, onde concede título de cidadão mocoquense ao senhor Adalberto Assolino. Projeto de Decreto Legislativo número 014/2017, em discussão. Com a palavra o nobre vereador Aloysio Taliberti Filho. Presidente ICOM, vereadores presentes, público presente, vereadores. Eu queria falar alguma coisa sobre essa honraria de título de cidadão mocoquense. Então, eu acho que a honraria de título de cidadão mocoquense, você concede a uma pessoa que tem relevante serviço prestado à nossa cidade, sabe? Então, eu acho assim, respeito a sua opinião, viu, Giroto? Nada contra você, mas eu acho um absurdo, sabe, um cidadão receber um título como essa pessoa aí. No meu entender, isso aí é uma falta de consideração com a população de Mococa, com os vereadores presentes e com o público presente. Então, quero deixar de antemão já que eu vou votar contra esse projeto, nada contra o vereador que apresentou, mas um cidadão igual a esse, receber um título de cidadão mocoquense, pelo amor de Deus, olha, não tem nada contra as pessoas, vota quem quiser, só dando a minha opinião. Eu sou contrário a essa pessoa receber o título de cidadão mocoquense, porque ele não merece. Ele não merece, e outra coisa, não fez nada, nunca em Mococa, para merecer tal título. Então, eu acho que isso aqui é um absurdo, uma pessoa dessa ser colocada para receber o título de cidadão mocoquense. Tá? Eu queria que alguém apontasse o que ele prestou de serviços relevantes à nossa cidade. Então, é isso que eu acho um absurdo, sabe? Título de cidadão mocoquense banalizou, qualquer pessoa recebe. Então não tem nada contra ninguém, nem um vereador, apresenta quem quiser a pessoa, mas a minha opinião é essa, ele não deveria ser apresentado para receber o título de cidadão mocoquense. Isso é desmoralizar a Câmara Municipal de Mococa. A Câmara Municipal de Mococa tem que ser respeitada, tem que ser uma coisa séria, sabe? Isso que eu penso. É um absurdo uma pessoa receber o título de cidadão mocoquense como esse cidadão. É isso que eu tinha a dizer, já aviso que o meu voto é contrário. Projeto ainda em discussão. Com a palavra o nobre vereador Gilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, povo presente, doutor, respeito muito o senhor, mas eu discordo de um lado aí do senhor, talvez nos atacar. A opinião é minha, você tem todo o direito de discordar. Ótimo. Então, talvez se atacar uma pessoa assim, diretamente. Isso não é atacar. Talvez o senhor não conheça, então, o que é receber um título de cidadão mocoquense. Dá licença. Depois o senhor pede a palavra, vamos conversar, porque é o seguinte, eu não me sinto aqui desrespeitado, porque eu acredito que todas as pessoas que morou lá fora e veio aqui para Mococa e está convivendo aqui no nosso meio, está trabalhando, está desfrutando das coisas de Mococa, então a gente se sente uma pessoa que ele é mocoquense. Ele nasceu na outra cidade, ele estava lá e hoje ele achou melhor a nossa cidade para aqui se conviver aqui. Porque se nós for pegar a dedo certinho, então vai ser muitos poucos que vai ser merecido. Então eu acho que dessa maneira vai ficar até difícil para nós escolher as pessoas. Mas a partir do momento, viveu lá fora, nasceu lá e veio para Mococa, está aqui desfrutando daqui da nossa cidade
e está trabalhando para o bem-estar, servindo com alguma coisa, eu acredito que ele é merecedor o título de cidadão mocoquense. Então, eu não acho que é um desrespeito isso aí. Por ele ser uma pessoa crítica, talvez na mídia, talvez ele pode entrar numa discussão dessa. Talvez não pode ser muito aceito. Mas, infelizmente, a nossa vida é assim. Um é de um jeito, outro é do outro. Um tem um dom, outro não tem. Então, eu acho que, se tiver alguma mágoa, se tiver alguma coisa, tem que discutir na justiça. Põe lá na lei, tudo certinho. Mas agora, de direito, um pelo outro, eu acho que todos, doutor, eu acho que merece. O senhor é um médico, o senhor é inteligente, o senhor sabe, então, o senhor me desculpa eu me falar, mas é porque eu não me sinto assim, talvez desrespeitado. Obrigado, senhor Fernando. Requerimento ainda em discussão. Gilmar, a palavra a Luiz da Liberdade. Do mesmo jeito que eu estou falando, o senhor tem o direito de falar. Agora, eu quero que o senhor saiba o seguinte, não é questão de mágoa. Se toda a mágoa que você tiver das pessoas tiver que decidir na justiça, pelo amor de Deus, né? Isso não tem sentido, isso. Eu estou dando a minha opinião como o senhor deu a do senhor. O senhor está entendendo? Só isso. Agora, se eu tenho mágoa do fulano ou do ciclano, eu tenho que discutir na justiça. Que isso? Nunca vi isso. Nunca vi isso. Quer dizer que o senhor tem mágoa de mim ou eu do senhor, nós vamos lá no fórum decidir? Nunca vi isso, Gilmar. O senhor está entendendo? Coisa absurda isso. Tá? Então eu acho o seguinte, a discussão é em torno da votação ou não da pessoa. Estou dando a minha opinião, eu sou contrário. Tenho 14 vereadores para aprovarem um projeto. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Fusquil. Senhor presidente, caríssimos vereadores, público presente e a TV. A polêmica ela é importante quando a pessoa ela tem uma exaltação ou não. Se tratando de um título, de uma celebração, isso é muito importante, que essa casa ela discuta, né, como nosso presidente mesmo, requerimento em discussão. Eu aproveito exatamente o momento para parabenizar mais uma vez o De Olho na Câmara, que faz um papel bonito na cidade, o Márcio também do Jornal de Notícias, que sempre está aqui conosco, porque apuram os fatos. Senhor presidente, vereador Gilmar, ele sim, como vou citar o que você disse, ele é um crítico mesmo da mídia. Mas como um crítico da mídia, ela tem que apurar todos os casos, não ficar apenas em um. Eu te ouço e publico. Eu tenho que ir além da verdade. Infelizmente, é isso que não acontece com ele. Certo? O meu amigo, respeito, porque ele é meu amigo, o Giroto, gosto muito, nunca tive problemas. Eu só assinei como relator devido ao amigo Daniel, certo? Mas uma pessoa que eu não conheço, mas eu percebo que ele é extremamente esquerda quanto à crítica que ele faz em relação à mídia. Mas, para mim, eu absorvo tudo que ele fala, tá? Mas, como um crítico da mídia, eu acho que ele é incapaz. Meu voto também é não. Projeto ainda em discussão, com a palavra o nobre vereador Agilmar Alves. Senhor presidente, nobre vereador, povo presente. Eu quero só deixar ciente também que aqui nós não estamos falando do que é da mídia. Aqui simplesmente eu usei da palavra para defender a pessoa dele. Importa que seja. Podia ser meu irmão, podia ser outro, podia ser até meu inimigo. Mas então, eu só, como nós temos essa autonomia, eu só estou dizendo que podia ser qualquer um que está na plateia e eu ia usar a mesma palavra. Então, que se ele está lá fora, ele veio para cá, está morando um tempo aqui, está desfrutando aqui, fazendo alguma coisa, eu acredito, isso eu penso, que ele merece a ter um título de cidadão mocoquense. Só isso, mais nada. Não é que ele está na mídia, não é que ele faz, que tem que ter igualdade, isso não cabe a mim falar. Muito obrigado, senhor. Projeto ainda em discussão, com a palavra o nobre vereador Elias de Sisto.
Obrigado, presidente Rincon, nobres colegas, público presente. De fato, quando uma pessoa nasce fora de Mococa e vem morar na nossa cidade, é um dos requisitos para receber essa honraria na data de hoje nós estamos discutindo. Todo homem público está sujeito à crítica, né, doutor Bim? Temos aí o grupo de olho na Câmara, independente. Eu, sendo um agente público, estou sujeito a críticas o tempo todo. Isso é inevitável. Para mim não há o menor constrangimento que me elogiem ou que me critiquem. Todos nós devemos ter essa conduta. Digo isso porque eu sei que no caso que está na nossa frente, o grupo de olho na Câmara, se desde o início do ano estivesse pegando no meu pé, me criticando, meu trabalho, minha conduta, com fundamento, e qualquer um dos membros que estivesse sendo indicado aqui hoje para receber a honraria de cidadania mocoquense, eu não teria problema nenhum de votar 10 vezes favorável a qualquer pessoa nessa condição, mesmo que eu tivesse sido criticado o tempo todo. O fato é que eu sou vereador aqui em Mococa, inclusive eleito junto com o Bim, na primeira vez no ano de 2004. Né? E de modo que eu nunca imaginei ficar numa situação na qual eu me encontro no momento de hoje, onde até peço desculpa de coração, com todo respeito ao Daniel Giroto. Tenho todo o respeito por você, mas com relação ao teu homenageado, eu não consigo dizer a mesma coisa. Até se eu pudesse sugerir a você que indicasse um outro nome, mais leve, mais tranquilo, porque não basta a pessoa nascer fora de Mococa, viu, doutor Bim, e vir para cá. A pessoa tem que acrescentar alguma coisa na cidade. Às vezes existem pessoas que vêm para cá e de repente nada acrescenta, tumultua, e Mococa precisa progredir, Mococa tem que prosperar, tem que andar para frente. Crítica faz parte de todo o processo. Volto a dizer, todos nós somos homens e mulheres públicos, estamos expostos o tempo todo, não há problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade de ser criticado, elogiado, tudo faz parte do nosso posicionamento. Só que eu não esperava precisar votar uma honraria dessa natureza. Mas, em consideração aos homenageados que nós temos aí, e em consideração à Câmara dos Vereadores, que merece respeito, merece manter a dignidade e a cabeça erguida, eu acho que nós não devemos, em hipótese nenhuma, conceder essa honraria a uma pessoa que tem um comportamento conforme ele tem tido no dia a dia com todas as pessoas de Mococa. Então, assim, é de uma maldade extrema. Eu vivo em Facebook, coisa que eu quase nem frequento, por causa de pessoas que têm um comportamento baixo como a dele. Como me disseram uma vez, presidente, resumindo a minha fala, antes diziam que não tinha, o pessoal falava, não tem um Facebook, nós não tínhamos o que fazer. Agora tem um Facebook, nós não conseguimos fazer mais nada. Se enquadra perfeitamente para pessoas como ele, desocupados e vivem conectados o tempo todo num veneno puro do Facebook. Então, assim, eu peço desculpas ao Daniel Giroto, mas qualquer nome que ele indicar eu sou favorável, mas no momento esse aí eu não consigo ser favorável, e me desculpe, eu esperava não passar por uma situação assim, mas eu tenho meu posicionamento e espero ser compreendido. E, por favor, Daniel, não, me desculpe, não é com você, é com a pessoa em questão. Nunca me atingiu, sem nada, nunca me incomodou, porque a posição dele, mesmo que ele quiser me incomodar, não incomoda devido à maldade e à pequenez dele. Então, eu me sinto perfeitamente confortável para votar contrário, porque eu acho que o Mococa não pode conceder essa honraria da Câmara a um cidadão mocoquense nessas condições. Muito obrigado, boa noite. Projeto ainda em discussão. Com a palavra a nova vereadora Valdirene. Senhor presidente,
nobres vereadores, com todo o respeito que eu tenho ao Daniel, ao vereador Daniel Giroto, ao vereador Gilmar Alves, eu também sou contra, né? Voto contrário, com certeza. Por quê? Já fui muito ofendida por essa pessoa, como o doutor Aloysio Stariberti disse, título de cidadão mocoquense tem que ser para uma pessoa que realmente contribua para a nossa cidade. Que eu não tenho visto isso nessa pessoa. Nada contra o Daniel Giroto, gosto demais dele, não tenho nada contra ele, mas sim contra a pessoa apresentada. Então, pode ter certeza, amanhã está no Facebook isso aí, viu? Amanhã está no Facebook. Descer na lenha na gente. Mas não tem problema não. Tem problema não. O que importa é a nossa consciência. O meu voto também é contrário. Contrário. Boa noite. Projeto ainda em discussão. Em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamado dos vereadores para a votação nominal. Gilmar Alves. Favorável. Aloysio Stariberti Filho. Contrário. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Contrário, bem. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Consideração ao Daniel Giroto, favorável. Marcelo Fusquilo. Contrário. Marcelo Fusquilo, ele exercício contrário também. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. Valdireno Donizete da Silva Miranda. Contrário. Contrário. Então vai ser 11 favoráveis. 4 contrário. Projeto. Ausentes nenhum. Projeto de Decreto Legislativo número 014/2017, aprovado em única discussão, por 11 votos favoráveis e 4 contrários. Tem dois projetos ainda. Tem dois projetos de decreto legislativo na FUNS. Aí, ó. Continua a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2017, de autoria da vereadora Val Miranda, que concede título de cidadã mocoquense à senhora Thaisa Pereira Sá. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamar os vereadores para a votação nominal.
Agimar Alves. Favorável. Aloysio Liberti Filho. Favorável. Aparecida Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Assisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paula Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2017, de autoria do vereador José Roberto Pereira, onde concede título de cidadã mocoquense a senhora Maria Inês Tonhão Martins. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2017, em discussão, em votação, solicito ao senhor secretário que faça chamados vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Liberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Assisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paula Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo 04/2017, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, e concede título de cidadão mocoquense ao senhor Leandro Moura. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2017, em discussão, em votação, solicito ao senhor secretário que faça chamados vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Liberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Assisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paula Pereira. Favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paula Pereira, de decreto legislativo número 5/2017, onde concede título de cidadão mocoquense ao senhor Jamil Jesus de Lima. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2017, em discussão, em votação, solicito ao senhor secretário que faça chamados dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Liberti Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Assisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paula Pereira. Favorável.
Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 05/2017, aprovado em única discussão, por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2017, de autoria do vereador Paulo Sérgio Miquelin, que concede título de cidadão mocoquense ao senhor Antônio Carlos de Almeida. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamados vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasileiro Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Excisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2017, de autoria do vereador Marcelo Fusquilo, onde concede título de cidadã mocoquense a senhora Mariana Machado Gonçalves da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 07/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamados vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasileiro Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Excisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paula Pereira. Favorável. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Votos favoráveis, 15. Projeto de Decreto Legislativo número 07/2017, aprovado em única discussão por 15 votos favoráveis. Projeto de minha autoria, vereador Elias Excisto, de Decreto Legislativo número 08/2017, que concede título de cidadão mocoquense ao Dr. Sansão Ferreira Barreto. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2017, em discussão, em votação. Solicito ao senhor secretário que faça chamados vereadores para a votação nominal. Aloysio Agimar Alves. Favorável. Aloysio Taliberto Filho. Favorável. Aparecido Donizete Teixeira. Favorável. Brasileiro Antônio de Moraes. Favorável. Carlos Henrique Lopes Faustino. Favorável. Daniel Giroto. Favorável. Edmilson Manuel. Favorável. Marcelo Fusquilo. Favorável. Elias Excisto favorável. Paulo Sérgio Miquelin. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Favorável. José Roberto Pereira. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Favorável. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Favorável. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2017, aprovado em única discussão, 15 votos favoráveis. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia e não havendo o uso da palavra na explicação pessoal,
Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia e nem inscrito no uso da palavra na tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de março de 2017, segunda-feira, em horário regimental. Obrigado pela presença. Boa noite a todos.